Olá, tudo bem? Meu nome é Renata, estou aqui para gravar mais um vídeo hoje sobre a disciplina de ciências. Então, para quem não assistiu os primeiros vídeos, o que fala sobre o que é educação clássica e o que fala sobre o estudo da educação, da disciplina de história dentro da educação clássica, assistam o vídeo para se inteirar melhor, né? Lembrando que eu vou dar ênfase na fase lógica, que é uma fase na qual as crianças são um pouquinho mais velhas, elas não são mais pequenininhas, e a maneira como nós aplicamos a educação clássica, ela tem se baseado na maneira que a Susan Bauer enxerga a educação clássica. Ok? Então vamos lá. O bonito da educação clássica é que as matérias, as disciplinas, elas se complementam, elas andam juntas, por isso elas fazem sentido, né, para o aluno. Às vezes as pessoas ficam me perguntando como é que você trabalha, né, química, física, biologia, você já trabalha com as crianças e tudo? Trabalho, né? A minha menina vai fazer 11 anos, os meninos vão fazer 13 e eles já estudam física, química, né, biologia. E na verdade, se vocês refletirem bem, o estudo das ciências, ele é muito difícil da gente fragmentá-lo, né? Dividi-los em modalidades, porque dentro de um fenômeno científico acontecem várias coisas, vários fatos, várias leis que pertencem à matemática, que pertencem à física, que pertencem à química, que pertencem à biologia. Então, dentro da educação clássica, a gente trabalha as ciências de uma maneira geral, né? Trabalha tudo junto, né? Deve ter mãe e pai, deve estar assim, ai, como assim? É muito mais simples do que a gente imagina. Então, eu vou explicar para vocês direitinho como é que tem sido a experiência aqui de casa. E as crianças adoram, amam estudar dessa maneira, tá? Bom, o objetivo do estudo das ciências dentro da educação clássica é fazer com que a criança saiba fazer ciências e não reproduza a ciência, mais uma vez, né? Não reproduza, não leia e decore, agora eu já sei. Não, nós estamos ensinando aos nossos filhos a serem pequenos cientistas, a serem observadores da criação, da natureza, e daí, a partir da observação, eles tirarem as próprias conclusões, fazer suas próprias reflexões, suas meditações e elaborarem as suas conclusões, né? Isso é fazer ciência, né? Isso é fazer ciência. E dessa forma, nossos filhos vão contribuir para a sociedade, né? Pensando criticamente, pensando logicamente. Agora, outro objetivo dessa fase lógica é não bombardear a criança com excesso de informações dentro, né, das áreas do conhecimento das ciências. O que muitas vezes os livros didáticos fazem. A gente não quer formar nessa fase crianças com mestrado e doutorado em determinadas áreas, né? Na verdade, a gente quer apresentar, né, de uma forma mais lógica, aquilo que já foi trabalhado na fase da gramática e fazer com que a criança pense mais sobre o assunto que já foi trabalhado na fase da gramática. Que no meu caso, como vocês já sabem, nós não fizemos a fase da gramática dentro da educação clássica, então às vezes eu tenho que dar uma corrida atrás da fase da gramática. Vou mostrar para vocês alguns exemplos mais para frente, para a gente poder trabalhar ciências dentro da fase lógica, ok?
Então, toma cuidado, porque a criação ela é tão rica, né? Tem tantas coisas, né, que a gente pode estudar e se aprofundar, mas esse ainda não é o objetivo dentro da fase lógica, tá? Esse vai ser o objetivo dentro da fase da retórica. Muito bem. O estudo da disciplina das ciências, ela anda junto, novamente, com a história. Lembra que a gente falou que a história é o eixo, né? É a coluna vertebral na qual vão se apoiando as disciplinas? Pois é. Então, ela também caminha junto com a história. E dentro da disciplina de ciências na lógica, a gente vai ensinar para as crianças o método científico, né? O método científico de você fazer ciência. Como se pesquisa? Qual é a maneira correta de se pesquisar? Então, na fase lógica, nós vamos ensinar as crianças a ter uma sistemática científica, uma metodologia científica de pesquisa. E vamos aplicar essa metodologia de pesquisa ao estudo da lógica, né? Então, olha como é que faz sentido. Faz muito sentido. Por exemplo, na fase da gramática, você trabalha com as crianças os bichos, você trabalha os insetos, você mostra quantas patinhas tem lá o inseto, né? As perninhas, as antenas, as asinhas. Você trabalha às vezes o hábito alimentar do inseto, mas quando você passa para a fase lógica, nós vamos observar esse inseto no microscópio, nós vamos estudar as funções, né, dos sistemas, né, de vida, sistemas físicos de vida desse inseto. Nós vamos estudar as células, nós vamos estudar células de uma maneira geral, a célula vegetal, a célula animal, as suas funções, por que existe reino vegetal, por que existe reino animal, tá? Por exemplo, uma coisa que eu não trabalhei com as crianças na fase da gramática é saber o nome das estrelas, das constelações. É muito interessante porque aqui no Brasil a gente não tem esse hábito de estudar, né, o céu. A gente fica olhando para baixo, né, no máximo para o horizonte, e pouco a gente olha para cima, né? Então, se os seus filhos estão na fase da gramática, né, então vamos estudar astronomia já desde pequeno. Vamos nomear as estrelas, as constelações, né, saber a direção, né, norte, sul, leste, oeste, através das constelações. Olha que interessante. Isso eu tô tendo que resgatar, porque nem eu sei. Nem eu sei, né? E na fase da lógica? Na fase da lógica, eles já têm um interesse natural em estudar o espaço, mas eles querem saber o nascimento das estrelas, a morte das estrelas, o que tem no espaço, os buracos negros, os sistemas, o tamanho dos sóis, como é que é a composição química desses sóis, dessas estrelas, né? Então, é muito interessante porque eles já têm um interesse natural. Por exemplo, né, na fase da gramática, às vezes a gente faz aqueles experimentos com água, com corante, né? Que as crianças adoram, né? A gente lida muito com corantes alimentícios, né? A Lona Roda, que é baratinho, né? E dá pra gente fazer um monte de coisa com eles. Massinha, soluções. Bom, na fase da gramática, a gente já vai... na fase da lógica, a gente já vai trabalhar o quê? Composição química da água, o estudo das fases, né? Os elementos químicos. Então, a gente... Por que ocorreu a determinada reação? Por quê? Não precisa eles entenderem, né? Ainda a equação química. Mas por quê? Por que ocorreu? Né? Então, é muito interessante. Faz muito sentido. Então, tá bom. Como é que a gente... a quantidade de horas que a gente trabalha a disciplina de ciências? Ela preconiza o estudo de 3 horas por semana, tá? Divididas da maneira como você
você se adequar aí, né, você preferir, mais um tempo adicional para experimentação voluntária. Olha que interessante, você tem que ter tempo para deixar a criança fazer experimentações, fazer pequenas experiências científicas, tá? Então as crianças têm que ter tempo para isso, né? Além de tempo, a gente tem que proporcionar o quê? As substâncias, o pequeno laboratório que muitas vezes é a natureza, né? Então deixar a criança mexer, né? Mexer com água, mexer com tinta, mexer com os elementos, com gelo, né? Cuidado com o fogo, mas às vezes a gente faz alguns experimentos com fogo. Então, assim, utilizando do fogo. Então, tem que deixar a criança explorar, tem que deixar a criança observar, cuidado, né, de deixar ela confinada e ser tudo também direcionado, porque a gente pode a criatividade da criança, essa capacidade dela observar e depreender a conclusão daquilo que ela observou, né? Então, ela tem que ter esse tempinho para a experimentação. Se ela brinca, de fato, ela experimenta, né? Se você tem tempo, você dá tempo para que ela brinque, ela vai ter tempo para experimentar seu corpo, experimentar as leis da física, experimentar o solo, observar as plantas, né? Andar de bicicleta e observar as leis da física. Então, é dar tempo para brincar, tá bom? Muito bem. Na prática, né? Como é que a gente trabalha? Eu trabalho um pouquinho diferente, já dei uma adaptada, né? A beleza do homeschool é isso, a gente vai adaptando, mas eu vou primeiro passar o que ela preconiza lá no livro dela. Mais uma vez, vocês vão adquirir um caderno, né? Grande. Por que grande? Você vai usar esse caderno uns 2 anos, né? Então, um caderno grande e vai dividir o caderno universitário em 6 partes, ok? 6 partezinhas. A primeira parte você vai chamar de experimentos, ok? É onde você vai fazer os experimentos e as crianças vão anotar esse experimento. Você, por acaso, já leu um artigo científico? Se não, pegue um artigo científico, principalmente da área da saúde, né? Para você dar uma olhadinha. Como é que é um artigo científico? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ensinar as crianças a confeccionar um artigo científico. Ao final desse trabalho, né, que a gente faz com as crianças, ao final da semana, elas vão ter um artigo científico construído. Então, elas estão fazendo ciência, né? Como é que a gente trabalha essa primeira sessão do caderno de experimentos? Você vai pesquisar um experimento, a internet tá lotada de experimentos, né? Eu comprei esse aqui, ó, do Manual do Mundo, esse livro do Manual do Mundo. É um site bem bacana, tem um canal no YouTube, e às vezes você nem precisa comprar o livro, tá? Tem o canal do YouTube mostrando as experiências. Então você vai escolher uma experiência por semana, né? Uma dica aí é você se organizar, porque você precisa comprar os materiais, muitas vezes você não tem em casa, né? Barbante, balão, às vezes precisa uma cola quente, né? Alguma coisa especial, então você tem que se organizar para que na próxima semana tenha, né, o experimento. Se você quer uma coisa às vezes mais simples, a internet tá cheia, tá, gente? Lotada de experimentos. Então você vai escolher esse experimento, vai preparar o material e vai chamar as crianças para poder fazer o experimento. Então você deixa o material em cima, né, da mesa e você vai explicar para as crianças o que vai ser feito. Vai só explicar.
Então, vamos supor, eu vou mostrar para vocês um experimento que nós fizemos, que foi o experimento do ovo pelado, né? Que é o ovo com vinagre. Então, eu peguei o ovo, peguei um copo e peguei o vinagre. E aí eu falei, crianças, nós vamos pôr o vinagre aqui dentro, nós vamos deixar dentro do copo e nós vamos deixar o ovo aí dentro do copo 2 dias. O que vocês acham? O que vocês acham que vai acontecer com o ovo? Então, as crianças vão elaborar hipóteses sobre o que elas acham que vai acontecer com o ovo, ok? Aí elas falam, o ovo vai desaparecer, o ovo vai murchar, o ovo vai inchar, o ovo vai derreter. Então, elas colocam, escrevem hipótese. Hipótese 1, H1, o ovo vai inchar. Hipótese 2, o ovo vai quebrar a sua casca. E assim elas vão elaborando a hipótese, ok? Isso é a elaboração da hipótese. Depois, isso vai anotando na parte de experimento. Depois, elas vão anotar a metodologia, né? Então, você vai deixar elas fazerem ou você vai auxiliando, monta o experimento, põe o vinagre dentro do copo, o ovo dentro do copo e elas vão anotar como foi feito. A gente chama do delineamento da pesquisa, né? Como foi feito. Então, elas vão colocar assim, material necessário, um copo de vidro, vinagre de álcool, vinagre, né, de vinho, um ovo. Esse é o material necessário. Como foi feito, né? Como é que foi feito esse processo? Elas vão descrever. Pegou-se, né, um copo, encheu-se com o copo inteiramente com vinagre, colocou-se um ovo imerso dentro desse vinagre e foi colocado, esse copo foi colocado a temperatura ambiente para observação por 2 dias. Então, o que eles escreveram aí? A metodologia de como foi feito o experimento, tá? Tudo isso nessa primeira seção do caderno. Alguns artigos científicos, eles têm desenhos, esquemas, né? Muito bem. Esses esquemas, se você quiser, você pode colocar na segunda parte do caderno, que são os esboços, ok? Então, a primeira parte do caderno é o experimento, as anotações referentes ao experimento. A segunda parte do caderno são os esboços, os fluxogramas, né, os esquemas, ok? Então, alguns artigos científicos, a metodologia ela é feita por esquemas. Então, aqui em casa eu gosto, por exemplo, olha lá, as crianças desenham como é que é feito, né? Como é que é feito o vinagre, olha lá, o dia passando, né? Olha lá, né? A segunda parte do experimento. Então, pode ser por meio de palavras, pode ser por meio de desenho. Lembrando que a fase lógica trabalha muito a criança saber fazer o esquema e depois reproduzir um texto desse esquema, tá? Muito bem. Muito bem. Esse experimento, ele é de 2 dias, mas no final do primeiro dia, a gente retira o ovo e repõe o vinagre. Então, as crianças no dia seguinte anotaram novamente o que foi feito. O segundo passo da metodologia, anotaram, a mamãe tirou o ovo, descartou a água, o vinagre velho e colocou o novo vinagre. E aí elas começam a colocar o quê? Alguns aspectos do ovo. O ovo ficou acinzentado, o ovo ficou maior no final do primeiro dia. Então, elas vão fazendo essas anotações lá no experimento, ok? Na seção experimento. Muito bem. No final de 2 dias, então, a gente termina outro experimento, né? Aí, a gente vai passar para a terceira seção do caderno, que são anotações, ok? Nessas anotações, então, o que eles vão fazer?
eles podem descrever, né, como é que esse experimento ao final ficou e vão tirar as conclusões deles para ver se a hipótese que eles levantaram vai coincidir com o que o experimento mostrou, ok? Então, isso nós vamos fazer em anotações, que é a terceira seção do caderno. Então, se você sabe do artigo científico, nós então estamos passando para a parte da discussão e para a parte das conclusões. Então, a criança, ela vai pegar as hipóteses dela e vai responder e ver se a hipótese dela se confirmou ou não se confirmou e por que ela não se confirmou, ok? Então, o que acontece nessa experiência? Nessa experiência, o ácido do vinagre vai reagir com a base, né, a casca, o carbonato de cálcio da casca, e ele vai se dissolver, a casca vai dissolver e vai ficar só o ovo bastante inchado, né, porque acaba penetrando dentro, né, da película do ovo o líquido do vinagre, ele fica inchado e sem a casca. Então, por isso que chama ovo pelado. Então, se a criança falou que o ovo ia murchar, então a hipótese dela não se confirmou. Então, ela vai falar, minha hipótese não se confirmou porque o ovo ficou assim, assim, assado. Ok? E daí, você vai direcionar as crianças para fazer uma pesquisa sobre o que ocorreu, né? Foi muito interessante. Então, nesse caso específico, eu tenho aqui um quadro branco simples, né? E eu fui pontuando com eles o que a gente pode pesquisar que vai esclarecer o que aconteceu com esse ovo. Olha que interessante. A minha filha falou assim, nós precisamos estudar o ovo, as estruturas do ovo. Então, eu coloquei no quadro, estruturas do ovo. Aí meu filho falou assim, nós precisamos estudar a composição do vinagre. Coloquei, composição do vinagre. Aí o outro falou, a composição da casca, química da casca, composição química da casca. Aí eu direcionei, falei, mas o ovo ficou inchado, o que será que aconteceu? Então nós escrevemos, por que o ovo ficou inchado? Então, na verdade, eu direcionei para o estudo da osmose, né, do movimento dos líquidos, né? Muito bem. E eu ainda acrescentei e falei assim, vamos estudar uma coisa que acontece em grande escala no mundo real, porque isso é interessante. Você sempre está trazendo experimento para alguma coisa que acontece no mundo real, né? Vamos estudar o que a gente chama de chuva ácida em monumentos históricos, né? Vamos, é assim que acontece, mamãe? É mais ou menos por aí, né? Então, nós vamos estudar isso. Então, eles entraram na internet, começaram estudando, né? A estrutura do ovo, as partes do ovo, né? Olha lá. Fizeram um esqueminha do ovo, as partes e tal. Me perguntaram se o pintinho vinha lá daquele embriãozinho ali que tá na gema, né? Muito interessante. Depois estudaram vinagre, descobriram que os soldados romanos andavam com um vidrinho de vinagre para purificar a água, né? Quando eles estavam em campanha, por onde eles passavam. Descobriram a composição química do vinagre, descobriram a composição química, né, a fórmula da casca do carbonato de cálcio, né, o que é ácido, o que é base, e ao final eles estudaram sobre a chuva ácida dos monumentos históricos, né, que muitas vezes os monumentos são destruídos em locais que a chuva é mais ácida, né, que tem o ácido sulfúrico. Como é que o ácido sulfúrico foi parar lá na nuvem para poder chover, chuva ácida, se machuca as pessoas também. Descobriram que destrói plantações, né, mas isso ocorre em determinadas regiões do mundo. Então, fizemos um texto
Uma criança de quinta série, ela faz um pequeno texto de 3 a 5 parágrafos, e uma criança de sétimo e oitavo ano, né? Ela faz um texto com todas essas informações de 2 páginas. Então, fizeram isso, ok? Fizeram um texto, escreveram, pesquisaram, escreveram, né? Com toda a discussão do artigo científico e a conclusão. No finalzinho, eles fizeram a breve conclusão, né? O ovo perdeu a casca porque o ácido do vinagre, aí põe a fórmula química, embora eles não compreendam ainda a fórmula química, mas já está assim, né? Se ambientando, né? Com aquela notação, né? Reagiu com a casca do ovo, o ovo entrou, faltou osmose, né? A água entrou para dentro do ovo, né? Esse fenômeno chama osmose, então o ovo ficou sem casca, ok? Então, tudo isso nas anotações. Muito bem. A parte 4 do caderno, você vai colocar a linha do tempo dos cientistas e das descobertas científicas, tá? Então, você faz uma linha do tempo, você pode dividir, né, de antiguidade, ela sugere primeiro período da Renascença, o segundo período da Renascença, modernidade, você pode dividir em 2 períodos também. Então, você coloca os grandes cientistas, você pode pôr a data de nascimento, a data da morte e a data de grandes descobertas, né, descobertas importantes para a humanidade. Na parte 5 do caderno, você vai colocar trabalho de memória, tá? Qual que é o trabalho de memória? É necessário decorar, sim, algumas coisas, né? Vamos, por exemplo, você está estudando reino vegetal e reino animal. Então, você vai decorar as partes, vai fazer com que a criança decore as partes da flor, tá? Pistilo, o que é pistilo? Gineceu, androceu, sépala, pétala, né? E assim por diante. Os reinos, os filos, animais, né? Cordata, molusco, selenterada, equinoderma, né? Então, você deve sim fazer com que as crianças decorem coisas pontuais e importantes que vão servir para ela, né? Mais para frente, ok? E a última parte do caderno, a 6ª parte, que são atividades extras, onde as crianças vão descrever alguma viagem, alguma visita no museu científico, né? Ou desenhar a natureza, alguma observação, alguma coisa extra que você fizer em casa, tá bom? Agora eu vou falar como eu trabalho. É o seguinte, são 4 áreas básicas que a Susan Bauer, das ciências, que a Susan Bauer mesmo preconiza de estudo, que são as grandes áreas: biologia, astronomia, química e física. Então, eu trabalho dentro dessas quatro grandes áreas do conhecimento. Eu peguei o caderno, nem precisa fazer essa divisão, viu, gente? Mas eu fiz compartimentando um pouquinho, né, esse conhecimento em matérias, em disciplinas, porque os meus meninos, eles queriam sentir que eles estavam estudando física e química. Então, eu dividi em 4, nessas grandes 4 áreas, mas na verdade eles perceberam que não tem jeito, né? Eles falaram assim: mamãe, o experimento de hoje é física e química. Eu falei: pode escolher. Pode pôr até na biologia, porque eles aos poucos foram descobrindo que não é assim, né? Que não é fragmentado desse jeito, né? Mas como eles foram escolarizados até determinada idade, né? Até o princípio do ano, então agora eles estão começando a compreender o conhecimento de uma maneira diferente. Ok. E aí, essas 6 etapas que eu descrevi para vocês anteriormente, eu faço por área de conhecimento. Então, eu confecciono o artigo todinho, sem fragmentá-los em seções. Então, eu faço todas as anotações, o experimento, faço
os esquemas, faço a confecção do artigo, né? Faço anotações extras, trabalho de memória, tudo juntinho, tá? Não fragmento. E a linha do tempo eu ponho junto com a da história, tá? A linha do tempo, as descobertas, as grandes descobertas, eu ponho junto com a linha do tempo da história, porque aí eles conseguem, né, se orientar melhor, né? Outra coisa, os grandes cientistas, eu estudo no caderno de história, em grandes homens e mulheres da história, tá bom? Eu comprei esse livro aqui, ó, História da Ciência, que tem os grandes nomes da ciência, né? Tem Euclides, deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó, Pasteur. Tem, né? A foto dele, aí tem a história de vida dele, as principais obras, ok? Mas é um livro mais complexo, tá? Até para as crianças eu preciso ler junto com eles, né? A gente faz os esquemas, depois faz o texto dos esquemas da leitura. Eu preciso estar com eles, ó. Mendel tem desde a antiguidade. Lá, Euclides, ok? Mas certamente você tem isso na internet, você tem acesso na internet e você também tem alguns livros mais infantis as crianças têm mais com o texto mais de uma forma menos elaborada, menos rebuscada e com menos informações, né? Você encontra em livraria, tá? Eu nem acho que grandes cientistas. Bom, qualquer livraria você pede, né, o livreiro lá que ele vai te auxiliar nisso, ok? Muito bem. Além disso, né, as minhas crianças gostam de ler textos, né? Todas as crianças gostam, né, de ler textos e livros, né? Então aqui em casa nós compramos uma gama de livros, você deve ter aí na sua casa, né? Corpo humano, olha lá, né? Com as partes do corpo humano, né? Livros do espaço, livro dos dinossauros. Então, hoje em dia, as livrarias têm uma gama vasta para a gente poder escolher, ok? Aqui, ó. Aqui em casa é o preferido. Almanaque do avião. Todos os aviões, as características, a física dos motores, do voo, tamanho da asa, né, a evolução dos aviões. Aqui em casa os meninos têm gostado demais. Aqui é um livro para curiosos. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, né, e estava falando o seguinte, que as pessoas acham que os nossos filhos são gênios e não são. Nossos filhos têm tempo para investigar esse mundo da ciência que é tão maravilhoso. E enquanto muitas vezes o livro didático, né, e a escola, ela direciona tanto a ponto de não deixar as crianças experimentar e pesquisar. Então eu falo assim, enquanto a escola está preocupada de repente com as mudanças do estado físico da água, né, que é importante, né, saber, sim, com certeza. As crianças, quando elas são deixadas para pesquisa, elas querem saber sobre o buraco negro, sobre o que é matéria, antimatéria, quais são as ligas metálicas dos foguetes, elas querem saber qual é a menor parte do átomo, né? O que tem dentro do quasar. Elas querem saber, assim, uma gama de assuntos, porque elas são livres, né? E vão se aprofundando nisso, né? Então, assim, não é porque são gênios, né? É porque eles têm tempo, eles têm gosto, né? Eles amam pegar e ficar lendo o livro dos aviões e tal. É maravilhoso, é muito, muito bom de ver isso, né? Muito maravilhoso, sem palavras.
Eu achei esse livrinho aqui, a gente tem estudado as forças, né? A eletricidade e ímãs, como eles gostam de estudar isso, tem as experiências, tá bom? Aqui, ó, as experiências com ímãs. Entra no site, entra na internet. Aqui em casa eu comprei 2 ímãs, foi um maior sucesso, fizemos várias experiências, né? Vale a pena comprar ímãs, comprar pilhas, comprar fios, né? Eles fazem eletricidade de batata, bússolas, né? E de limão, né? Acendem luzes e tal, tá? Então, vale a pena. E livro didático? Perceberam que a gente não tem, né? O que eu tenho, eu comprei esse livro aqui, ó, da Publifolha, Ciências para Pais e Filhos, e que na verdade tem toda essa parte, né, da área do conhecimento, tá vendo? A biologia, ciclos da natureza, tem a parte química, física, mas de uma maneira bem simples, cheias de desenhos e esboços e gráficos do jeito que a gente trabalha, com informações pequenas, as principais informações. Então, eu tenho trabalhado com eles, a gente faz uma leitura, né? É bem pequenininho, é só para iniciar o assunto, direcionar o assunto. Por exemplo, se mamãe, nós queremos estudar a tabela periódica, então nós temos estudado como é que a tabela funciona, nós temos estudado, decorado os elementos químicos, que isso devia ter sido feito na fase da gramática, né? Eles estão decorando os elementos químicos, morrendo de rir dos nomes, né, dos elementos, e assim nós temos trabalhado, ok? Então, as anotações a gente vai fazendo no caderno. Às vezes eles falam, eu quero trabalhar, eu quero estudar sobre forças, eletricidade, então a gente trabalha, faz um experimento. Então é muito prazeroso e é muito assim deleitoso a gente ver os filhos da gente fazendo ciência, começando, aprendendo o método científico e se tornarem críticos, né? Estabelecer hipóteses e tomar conclusões a partir dessas hipóteses, tá? Tem sido muito bom. Então é isso. Espero poder ter auxiliado em mais uma disciplina. Se você tiver alguma dúvida, manda aí, né? Escreve aí a dúvida. E acesse o nosso blog também, www.edudomiciliar.wordpress.com, e a gente vai se falando, ok? Um abraço para todos, retenha o que é bom, firme aí na caminhada e até a próxima.